Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema endócrino do nosso organismo. Você sabe como ele funciona? Você sente algum desconforto? Tem dúvidas referente a esse assunto? Nós vamos esclarecê-las hoje com a doutora Gabriele Dente de Geroni. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Doutora, eu acho que essa é uma dúvida que todas as pessoas têm, né? Qual a importância do sistema endócrino no nosso corpo, no nosso bem-estar? Na verdade, ele é fundamental, né? Porque ele programa o funcionamento de quase todos os órgãos, né? Ele é responsável pelo bom funcionamento do corpo inteiro, né? Então, endócrino significa alguns órgãos que produzem hormônios específicos que são substâncias que vão agir em outro local, tá? Então, por exemplo, a gente tem o pâncreas que produz a insulina, né? A gente tem a tireoide que produz o T3 e o T4. A gente tem outras glândulas, as adrenais, os ovários também que são glândulas, né? Hipófise. Então, são diversas substâncias que precisam estar bem para o funcionamento correto do corpo, né? Eles vão interferir no funcionamento dos rins, do coração, do sistema neurológico. Então, tem que estar tudo bem organizado para estar funcionando bem. Tá, mas se não tiver bem organizado, a gente sente algum desconforto? Qual é o sintoma assim, para aí, preciso ir para a médica? Vai depender do que for, né? Sim. Nos casos do mau funcionamento do pâncreas, né? Deficiência de funcionamento da insulina, por exemplo, pode ocasionar diabetes. Na deficiência do hormônio tireoidiano, pode ocasionar hipo ou hipertireoidismo, né? Se estiver produzindo a mais ou a menos. Sempre, se tiver a mais ou a menos, vai dar problema, né? Então, funcionamento de tudo. Os ovários, se tiver deficiência, o testículo também é uma glândula, né? Se tiver deficiência, vai causar problema, né? De produção de espermatozoide, de libido. Então, os sintomas são diversos, assim, comuns a muitas outras doenças também, né? Então, por isso que é importante fazer esse acompanhamento regular pra gente ver mesmo, porque às vezes tem algum sintoma que pode ser relacionado a isso e fica sendo atribuído a outra doença, né? Verdade. E você falaste já no início sobre a tireoide. A tireoide é assunto para muitas rodas de conversa. Às vezes a gente escuta as pessoas reclamarem que estão engordando por causa da tireoide, emagrecendo por causa da tireoide, não dormindo por causa da tireoide. Mas como ela funciona realmente e os sintomas dela? Então, primeiro, a tireoide, ela produz dois hormônios, basicamente, que são o T3 e o T4, né? Os mais comuns. E eles precisam estar ok para o coração bater direitinho, para o intestino funcionar, para o xixi estar regular, para engravidar, para tudo. Então, o problema dessa alteração da tireoide é que até pode ganhar peso, tá? Só que não do jeito que as pessoas acham que isso funciona. Exatamente. A deficiência do hormônio tireoidiano, o que ela causa é um ganho de peso por edema, na verdade. E isso envolve 3, 4, 5 quilos no máximo. Então, aquela pessoa que tá 20, 30 quilos acima do peso, com certeza não é por causa da tireoide. Aí vai para nutricionista. Exatamente. E além disso, e às vezes a gente precisa usar remédio, né? E além disso, com o bom tratamento da tireoide, não é para ninguém ganhar peso, né? Tem tratamento, então não é uma doença que a gente não consiga tratar. Tendo tratamento, o paciente leva uma vida normal, não ganha peso e não tem nenhum problema, porque a gente acaba repondo o hormônio na dose ideal para o paciente, né? Que ele não produz por conta própria. Pois é, já que a gente está falando um pouquinho dessa questão de emagrecer, engordar, a anfepramona já foi assunto para muita discussão, muita. Há quem aconselhe o uso, mas também há quem é contra esse uso. E ela foi até, se eu não me engano, liberada para que as pessoas comprassem alguns tipos de anfepramona sem receituar o médico. Qual é o perigo de comprar sem a receita médica, da supermedicação? Esse tipo de medicação, na verdade, foi tirado do mercado, depois liberaram a sibutramina de novo, né? Eles são remédios que agem a nível do sistema nervoso central, induzindo saciedade, tá? O problema dessas medicações é que a gente não consegue usar elas a longo prazo, né? Tem muitos efeitos colaterais, né? Por causa disso, por exemplo, pacientes com pressão descontrolada a gente não pode usar, porque ela pode aumentar o batimento cardíaco, aumenta a pressão. Então, tem alguns critérios para usar esse tipo de medicamento, né?
Mas não é para todo mundo e tem o problema que acaba dando muitas vezes efeito rebote, né? Quando tira a medicação, por não poder usar ela por tanto tempo, acaba ou recuperando peso ou às vezes até ganhando mais peso. Porque o ideal para perder peso é uma reeducação alimentar. Não adianta. A gente só perde peso independente de estar usando o medicamento ou não, se o paciente estiver comendo menos do que ele está gastando. Não tem jeito, é uma balança. Então, independente de estar usando remédio ou não, a gente precisa ajustar o tratamento nutricional. Por isso eu gosto bastante de trabalhar com nutricionista também, porque acho que para tratamento de obesidade, diabetes, precisa de uma equipe multidisciplinar, não tem jeito. E tem que seguir direitinho, fazer exercício físico, né, para tentar aumentar o metabolismo. O remédio, nos casos que ele tem indicação, seja sibutramina ou seja os outros que a gente tem disponível, não são muitos, mas eventualmente a gente precisa usar, eles têm que ser indicados por indicação médica mesmo, porque senão dá problema. Eles têm muitos efeitos colaterais e não é que causa dependência, como se a gente acreditava, mas tirando o remédio, faz efeito rebote e ganha o peso de novo. Uhum. E já que tu falaste sobre o diabetes, a gente sabe que hoje ele é um problema mundial, um problema de saúde crônico, que tem afetado inclusive crianças. Existem 2 tipos de diabetes, tipo 1 e a tipo 2. Isso. Mas ainda as pessoas não conseguem entender qual é a diferença desses 2 tipos e como a gente vai evitar a diabetes futuramente ou até mesmo nas crianças. Uhum. Para níveis didáticos, tem o diabetes tipo 1 e tipo 2. Uhum. Hoje a gente já sabe que tem infinitos tipos de diabetes, até genéticos, tá? Então, por herança materna, herança familiar mesmo. Então, mas basicamente eles são tratados assim como tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é uma doença autoimune, então tem uma destruição dessas células do pâncreas que produzem a insulina, que são as células beta, e o paciente não tem mais produção. No início ainda pode ter uma produção residual, por isso que muitos pacientes a gente não usa insulina a doses altas no início, né, nos casos de diabetes tipo 1, mas causa uma deficiência da produção de insulina. Então, nesses tipos de paciente, habitualmente a gente não usa medicação via oral, tá? Só insulina. Esse diabetes tipo 1 é mais comum em crianças também e adultos jovens, tá? O tipo 2 é um diabetes que envolve uma resistência à insulina. É aquele paciente com excesso de peso, que não faz atividade física, que come mal. Então, acaba sobrecarregando o pâncreas para produzir insulina cada vez que a gente come, e isso acaba criando uma resistência a esse hormônio. Então, esse paciente, a gente ainda consegue usar alguns medicamentos em comprimido, porque ele não tem uma deficiência total desse hormônio. Então, muitos dos comprimidos estimulam o pâncreas a produzir insulina, por exemplo. Então, a gente acaba tendo uma função residual do pâncreas, ao contrário do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, ele é mais prevalente em adultos, né? Porém, não é o que a gente está vendo hoje em dia. A gente já está pegando bastante crianças com diabetes tipo 2, por obesidade mesmo, por falta de atividade física. As crianças não brincam mais na rua hoje, né? É computador, é celular, tablet. Então, a gente está pegando bastante crianças obesas no consultório. Pelo menos eu atendo uma criança por dia com excesso de peso, e é 6 anos, é 8 anos, não é adolescente mesmo, é criança. Pelos maus hábitos mesmo, que são doenças, o diabetes e a obesidade. Claro que tem que ter uma predisposição, né? Tem gente que tem predisposição, mas leva uma vida regrada que não vai desenvolver a doença. Mas o que a gente está vendo cada vez mais pelos maus hábitos, desenvolvimento dessas doenças em crianças, por exemplo, que é uma coisa que a gente não tinha muito antigamente, né? O diabetes tipo 2, geralmente era o tipo 1. A obesidade já virou uma epidemia, e que precisa ser revisto muitos hábitos, né? Com certeza. E durante a gestação, a mulher pode descobrir que está com diabetes? Pode. A gente tem sempre feito rastreio na gestante, tá? Esses exames, o ideal é que sejam feitos antes de engravidar, né? Pra ver se não tem um diabetes prévio. E depois eles são feitos na gestação, né? Na primeira consulta de pré-natal e depois entre 24 e 28 semanas pra gente conferir se não desenvolveu diabetes gestacional, que é um outro tipo de diabetes também,
que desenvolve na gestação por resistência insulínica mesmo. Muitos das pacientes a gente consegue tratar só com alimentação, né? E eventualmente a gente precisa usar a insulina também. Tem casos de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 na gestante também, né? Que são tratados também da mesma forma. Mas o diabetes que surge na gestação a gente chama de diabetes gestacional. E a maioria dos pacientes tem um bom controle com a alimentação. Mas quando o bebê nasce, a gente realiza teste do pezinho, teste do olhinho. Também existe um teste para hormônio, para diabetes, para verificar toda essa situação? Na verdade, é feito de glicose, né? A gente verifica também para ver como é que tá os níveis e acompanha nesses primeiros dias. Mas o diabetes neonatal, que daí seria no bebê, né? É bem mais incomum, bem mais raro. Tem alguns fatores que interferem, por exemplo, bebês muito prematuros, né, que nasceram com pouco peso, às vezes podem ter essa alteração de glicose, mas é bem menos comum. Mas é no decorrer da vida mesmo que vai estar desenvolvendo esse problema. Exatamente. Doutora, tu falaste um pouquinho a respeito da alimentação. A alimentação ainda é o caminho para muitas doenças para a gente tratar. E essas doenças relacionadas às nossas glândulas, é possível também só com alimentação? Na verdade, assim, principalmente na questão do peso, né? Por exemplo, tireoide não é uma coisa que a gente consiga tratar com medicamento só. O diabetes muitas vezes ajuda, né? Mas às vezes não é só com alimentação também. Precisa ter Exatamente, precisa da medicação. Criou-se um folclore até de dieta de tireoide, que às vezes a gente vê na internet, mas não tem nenhuma comprovação científica disso, tá? A alimentação é normal, claro, dentro do mais saudável possível, que é o recomendado para todas as pessoas, não só quem tem alguma doença endocrinológica, né? Ok. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente já volta falando um pouquinho desse assunto que é bastante importante e que todos nós devemos estar atentos. A confiança é parte fundamental da felicidade e do sucesso de qualquer pessoa. Durante toda a minha vida ela ficou do meu lado e ficou ainda maior quando eu recuperei o meu sorriso. E sabe quem me ajudou e pode ajudar você também? É a Oral Unique Implantes. Fala aí, doutor Rodrigo! Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com maior conforto, melhor qualidade e máxima segurança. Agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem! Próxima, humana e especialista. Somos uma cooperativa de médicos que cuida das pessoas. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas e com o mundo. Acreditamos que somar forças é a melhor forma de proporcionar o cuidado. Construímos um complexo de saúde, parcerias e uma sólida trajetória. Um verdadeiro legado coletivo, porque somos uma união de médicos. Somos serviços de prevenção, promoção e assistência à saúde. Somos laboratório de análises clínicas. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos clínica de fisioterapia. Somos medicina preventiva. Somos saúde ocupacional. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, uma casa de saúde que investe nos mais eficientes mecanismos de gestão para garantir o melhor cuidado. Somos o Centro de Qualidade de Vida Unimed, que materializa o desejo de uma vida com qualidade e segurança. Fazemos o melhor, porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Uningá Elite Pós-Graduação Erechim. Em um mercado tão competitivo, é fundamental ter uma pós-graduação. Agenda de cursos segundo semestre 2019. Nova especialização da odontologia, a harmonização orofacial, especialização em ortodontia, imersão básico e avançado em toxina botulínica e preenchedores orolabiais. Atualização em endodontia. Cursos coordenados por professores, mestres e doutores com ampla experiência clínica. Objetivo: preparar o cirurgião dentista para tratamentos odontológicos das mais variadas complexidades. Estude perto do seu consultório, família e amigos, agregando qualidade de vida e economia.
Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós estamos falando um pouquinho sobre o sistema endócrino, a importância dele estar bem regulado para que a gente viva tranquilamente e sem preocupações. Está aqui comigo no estúdio a doutora Gabriele Dente de Geroni, que é endocrinologista, atende no Centro Clínico do Hospital de Caridade, também atende pela Unimed, nossa parceira. Doutora, a gente estava conversando agora, até em off, um pouquinho, sobre as pessoas que acabam buscando muitas vezes informação no lugar errado, que é a internet. Ela pode ser um meio de ajuda, mas também pode ser um meio que vai dificultar um tratamento correto. E a maioria dos casos é o problema, né? O ideal é sempre a gente procurar informações em sites confiáveis. Por exemplo, o site da Sociedade de Endocrinologia, da Sociedade Brasileira de Diabetes também sempre tem um monte de informações para os pacientes e são informações confiáveis. A gente vê muito folclore aí no YouTube, páginas assim que a gente não sabe quem escreve, nem de onde vem. Então a gente tem que cuidar porque tem muita informação errada na internet que pode ser prejudicial à saúde também. E falando um pouquinho justamente de internet e dos modismos que acabam surgindo. A modulação hormonal nano, ela tem tomado muitas páginas na internet, muitos posts no Instagram também falando sobre isso. O que é realmente? Na verdade, modulação hormonal, ela é uma estratégia que alguns médicos não endocrinologistas usam para repor hormônio em pessoas que não têm deficiência. Então, assim, a pessoa não tem falta daquele hormônio e vai ser oferecido para ele e muitas vezes de forma errada. Por exemplo, eu já tenho pacientes que chegaram para mim mulheres usando gel de testosterona, prescrita por dentista. Então, assim, primeiro, dentista não tem esse tipo de treinamento na faculdade, né? Para terminar, para te ter o título de endocrinologista, precisa estudar 10 anos. E não é numa faculdade de odonto, né? Você tem que fazer residência de clínica médica primeiro, que é pré-requisito. Depois você tem que fazer residência de endocrinologia mais 2 anos. Para ter essa habilidade de prescrever hormônios, né? Sim. O que acontece é que muitas pessoas que propõem esse tipo de tratamento ganham em cima desse tratamento. Ou porque tem farmácias de manipulação vinculadas, né? Ou porque eles mesmos fornecem a medicação no próprio consultório. Então, é uma coisa que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia não permite que seja feito, justamente porque os pacientes não têm deficiência desse hormônio, né? E não é que seja, por exemplo, doping, por exemplo, ou uso de anabolizantes. Sim. Eles não são usados, assim, em doses tão suprafisiológicas como, por exemplo, na academia e tudo mais. Mas não tem liberação para ser feito isso, chega muito paciente no consultório querendo isso, a gente não é autorizado pelo conselho para prescrever esse tipo de coisa em pessoas que não têm deficiência hormonal. Porque tanto a deficiência quanto o excesso do hormônio também causam problemas, né? De testosterona, de GH, tudo vai dar problema. Pode ser que agora, a curto prazo, as pessoas não tenham esse retorno, mas a longo prazo vai vir, não tem jeito. Tá, mas já que estamos falando dessa parte de hormônio, nós mulheres somos as mais afetadas pela baixa ou pela alta dos hormônios, principalmente quando chegamos no período da menopausa. Algumas mulheres ficam enlouquecidas com os fogachos, com aquelas sensações todas, e muitas vezes caem nas mãos desses profissionais que não estão preparados. Isso pode alterar e aumentar esses fogachos ou ficar muito mais tempo sofrendo com tudo isso? Na verdade, o que a gente vê é que às vezes é prescrito até testosterona para as mulheres, né? A recomendação de reposição hormonal na menopausa são com os hormônios femininos, de estrogênio e progesterona, né? Dependendo, aí tem algumas variações, se a paciente tem útero ainda, se ela retirou o útero por alguma razão. Então tem algumas nuances aí que daí a gente individualiza. Exatamente. O problema é que os pacientes que chegam fazendo essa modulação hormonal chegam com uma receita de bolo pronta para todos os pacientes, né? Muitas vezes repondo até mesmo vitaminas, por exemplo, a gente até tem visto alguns pacientes recebendo vitamina D injetável, tá? Que não é recomendado, são doses suprafisiológicas. A vitamina D também, que é usada nessas modulações hormonais, ela pode causar elevação proeminente de cálcio e isso causa intoxicação mesmo. Então, tem vários problemas. Tem que ser analisado direitinho, tem que ser com médico de confiança.
Reposição de hormônios femininos. Atualmente a gente não tem reposição liberada para mulher de testosterona. Não tem. Primeiro que o exame da testosterona ele não é feito para dosar na mulher, ele é feito para dosar no homem. Então a gente já tem um problema aí. E segundo, as reposições de testosterona são feitas para homens também. Então a dose, por exemplo, de mulher, se em algum momento for liberada essa reposição, a gente não tem liberações no Brasil destinadas para isso. E aí que está o problema. Porque doses suprafisiológicas, por exemplo, de testosterona na mulher, pode aumentar pelo, pode dar irregularidade menstrual, fica infértil, pode aumentar até o clitóris, né? Então é ganho de músculo e tudo mais. Então tem muito problema mesmo. E o problema que a gente não pode deixar de falar é que algumas pessoas estão interrompendo tratamentos de câncer, achando que aquele gelzinho que dá para passar na pele vai resolver o problema. Isso também pode comprometer a vida das pessoas. Com certeza. Não, primeiro porque está deixando de fazer o tratamento adequado do seu tipo de câncer, né? Não tem nenhum estudo, nenhuma comprovação científica que qualquer reposição hormonal faça algum benefício, tenha algum benefício em tratamento de câncer e que possa se excluir o tratamento quimioterápico ou radioterápico indicado. Não tem nenhuma aprovação nesse sentido. E a osteoporose? Qual é a relação dela com o nosso sistema hormonal, com as nossas glândulas? Isso. A osteoporose, que é mais comum na mulher, né, especialmente aí na pós-menopausa, ela se desenvolve justamente pela deficiência desses hormônios, né? O estrogênio é o principal hormônio que protege o osso da mulher. Então, na menopausa ocorre uma queda brusca desse hormônio e aí pode desenvolver essa doença, né? É claro que tem algumas pessoas com fator de risco, por exemplo, que tiveram aí ao longo da vida uma baixa ingesta de cálcio, pacientes com vitamina D baixa, que já tiveram fraturas, que tem história na família, por exemplo, a mãe ou a avó com osteoporose, né? Pessoas muito magras, com IMC baixo. Então, a gente tem alguns critérios, alguns fatores de risco, né? Mas é sempre recomendado que pelo menos seja feito densitometria aí nesse período, ver como é que tá a situação inicial e aí a gente acompanha ao longo do tempo, né? Ver se precisa fazer tratamento para essa osteoporose. Mas para evitar ela, o que a gente pode fazer ao longo da vida é praticar bastante exercício físico, né? Ter uma boa ingesta de cálcio através de leite, iogurte, né? E fora os alimentos assim vegetais e as outras coisas que a gente sabe que tem cálcio e manter os níveis adequados de vitamina D, que é a vitamina que a gente produz na pele depois do contato com o sol. A gente não tem muitos alimentos que tem uma dose adequada da vitamina D, então por isso que eventualmente a gente precisa repor, né? Mas o adequado realmente ter um pouquinho de exposição solar por dia, né? Sem protetor solar, braços e pernas expostos, em torno de 10, 15 minutinhos. Já que você falou em vitamina D, eu também tenho que te questionar. Virou modismo. Muitas pessoas alegam precisam tomar 3.000 doses, 5.000 doses, 10.000 doses internacionais, né? Por dia. Mas sem critério médico. Qual é o perigo ou se não existe perigo em estar ingerindo uma quantidade, às vezes, tão alta de vitamina D? O problema da vitamina D é que a função dela é proporcionar a absorção de cálcio no nosso intestino, tá? Então, o que acontece? Vitamina D muito alta vai fazer subir os níveis de cálcio no nosso sangue, né? Cálcio alto não é bom. O cálcio, a gente precisa dele para o bom funcionamento do coração, de todo o corpo, de uma maneira geral, tá? E pode causar intoxicação por vitamina D, né? Esse valor muito aumentado, além do cálcio alto. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, então ela fica, vamos dizer assim, depositada nas células de gordura do nosso corpo. Então não é uma vitamina que a gente consiga limpar, vamos dizer assim, do nosso organismo de maneira tão simples ou tão fácil. Os pacientes ficam com essa vitamina D alta por longo tempo, tendo que fazer controle de cálcio regularmente, para ver se não precisa usar algum outro medicamento. Então pode comprometer as artérias, principalmente quem já tem algum problema cardíaco. Com certeza. Tá, mas qual é a quantidade necessária que o nosso corpo precisa por dia? Na verdade, é assim, ó, tendo a exposição solar, isso vai depender muito também. Depende dos níveis, né? Se é um paciente que tem osteoporose, por exemplo, a gente precisa manter a vitamina D acima de 30 no sangue, tá? Pacientes que não têm outros fatores de risco, é tolerável entre 20 e 30.
tá? E abaixo disso seria um valor mais baixo para todo mundo. Então, sempre o ideal é manter isso. Tendo uma exposição solar suficiente, tem pacientes que não precisam repor, né? Eu sou da turma que repõe coisas quando elas têm que ser repostas de verdade, Que né? é o correto. Exatamente. Então, assim, a gente sempre dosa, por exemplo, pacientes que trabalham, assim, em um lugar fechado, que não tem contato com o sol, realmente é bom a gente dosar para ver se precisa repor essa vitamina, né? Porque ela baixa também, prejudica esse metabolismo do cálcio, então ela tem que estar bem adequada. E nos casos que não precisa, só orientamos a exposição ao sol regularmente. Nos casos que precisa reposição, aí vai depender do valor. Quando ela tá baixa demais, às vezes a gente precisa fazer uma dose de ataque, né? As doses podem ser semanais, ou diárias, ou uma vez por mês, né? Quando for dose de manutenção. Então vai depender um pouco do paciente, qual que é o nosso alvo de vitamina D para ele, e aí a gente faz a reposição da forma que for necessário. Mas ainda o sol, a exposição, é o nosso melhor aliado. É melhor. Tudo que a gente conseguir da alimentação normal, da atividade física, é muito melhor do que a gente repor com medicação, com certeza. Inclusive o cálcio, né? A gente só repõe cálcio, por exemplo, em pacientes com osteoporose que tem uma baixa ingesta. Porque um paciente que toma leite, que come queijo, toma aí um iogurte, ele tem uma boa ingesta por dia, não precisa fazer a reposição por comprimido, né? E sempre o que vem de nutrientes pela alimentação é sempre melhor do que a reposição. E aquela dúvida que nós mulheres sempre temos e um medo que eu acho que todas elas têm é desse período justamente da menopausa. A gente sabe que é a partir dos 45 que começam os sintomas. E é a partir dessa idade que a gente deve procurar um endocrinologista? Na verdade, depende se o paciente tiver algum problema de saúde, né? Se tiver diabetes, alguma alteração de tireoide, é bom sempre fazer um acompanhamento regular com o endocrinologista ou com o seu ginecologista, né? A partir dessa data, a maioria dos pacientes até acompanham essa questão de menopausa com as suas ginecologistas, né? Que também fazem reposição hormonal e tudo certo. Então, o ideal, pelo menos acima desses 45 anos, né? Mas, claro, que pacientes que têm, por exemplo, pacientes obesos, pacientes que praticam pouco atividade física, a gente acaba não seguindo essas recomendações de dosar glicose e colesterol só lá na frente, no tempo ideal, né? Não custa fazer o exame todo ano, cada vez a gente vê essas doenças mais proeminentes, então pelo menos uma vez por ano, até mesmo em crianças hoje em dia, a gente acaba fazendo para rastreio mesmo, porque uma coisa que tu consegue rastrear e tu tem o diagnóstico com antecedência, com certeza o tratamento vai ser muito melhor do que tu descobrir lá na frente, por exemplo, um diabetes ou uma osteoporose grave que podia ter sido tratado anteriormente, né? É verdade. Doutora, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa e pelas informações. Teríamos tantos outros assuntos, mas nosso tempo é curto. Obrigada. Obrigada pelo convite. E assim a gente encerra o nosso programa Viver com Saúde. Desejamos a todos vocês uma boa noite e uma boa saúde.